Olá, boa noite. Vamos começar aqui a nossa gravação, tá? Eu vou abrir aqui o slide. Nós vamos começar com essa aula aqui que é um reforço para vocês, tá? O professor Rony vai fazer aqui para vocês uma revisão, um reforço sobre a civilização romana. E para isso, o que eu já escolhi? Eu escolhi aqui duas imagens icônicas, né, imagens assim simbólicas da civilização romana. Aqui no primeiro plano, eu quero que vocês observem a loba, a estátua que está no centro da cidade de Roma hoje, com duas crianças mamando na loba. Isso é uma lenda da origem de Roma. Roma tem uma origem histórica, nós vamos ver daqui a pouquinho, e tem uma origem mitológica que é muito interessante, tá? Que é essa dos gêmeos, o Rômulo e o Remo. Ao fundo, né, também está no centro de Roma, só que em ruínas, e aqui ao fundo tem uma imagem bem assim, de quando a construção estava no seu auge, que é o Coliseu, outro símbolo de Roma. Tá? Mais para frente nós vamos ver um pouquinho esse estádio aí sendo palco de diversão. Né? Próximo slide aqui, as fases da história romana. Né? A gente passa aqui da esquerda, né, para a direita, monarquia, fundação de Roma, o domínio desse povo chamado etrusco, que era um povo que vivia ali na região, e depois a chegada dos gregos, né, juntaram-se com outros povos e funda o povo romano. E uma coisa que vai acompanhar Roma durante toda a sua trajetória: plebeu entenda pobre, isso eu expliquei bastante em sala. Patrício entenda os ricos. Né? Depois nós vamos aqui passar para o período republicano, né? Vai aparecer o Senado, uma assembleia formada só por pessoas extremamente ricas. Né? As guerras púnicas, eu vou mostrar depois no mapa, que foi o domínio de um território no norte da África. Os romanos ali se colocaram assim como senhores da guerra, senhores do mar Mediterrâneo. O expansionismo militar, que é até uma marca registrada de Roma, né? Seus rápidos, ágeis, fortes, disciplinados exércitos. E a revolta dos escravos. Inclusive tem um filme que eu sempre cito com meus alunos, foi Spartacus. Saiu uma série acho que foi na Netflix, na Amazon, não assisti. Mas o filme dos anos 60 eu sou fã, eu tenho o disco. Né? É um baita filme. Spartacus, filme lá no comecinho dos anos 60. E aqui o terceiro período, que é o Império. Né? Tem o auge, tem a decadência. Não está. Desculpa. Não está aqui na imagem, mas temos também o surgimento do cristianismo. Eu vou mostrar para frente no slide, né? O surgimento dessa nova fé, né? O cristianismo, a expansão do pensamento cristão. Tá? Mas aqui é uma imagem só para vocês terem uma ideia, essa linha do tempo. Isso é muito interessante na história. Vamos ao próximo slide. Desculpa. Vamos lá. Monarquia. Começa em 753 a.C. e vai até 509 a.C. É um curto período, né? Mas trata mais as origens de Roma. Né? Origem essa que o professor já falou, vou repetir aqui. Ela tem uma origem mitológica, que é bem conhecida. Né? Está aqui a imagem dos gêmeos, a gente conhece bastante. E temos uma origem histórica, né? Que é a junção aqui, ó, a origem histórica. Ó. Etrusco, latinos, sabinos e gregos. Né? Esse povinho aqui, os latinos, eles nos deixaram uma herança. Desculpa. Eles nos deixaram uma herança, tá? Que é a letra que usamos. As letras que nós estamos lendo aqui, essas letras que estão colocadas aqui, ela é uma herança desse povo latino. Né? Não é à toa que as nossas línguas, né, faladas hoje, boa parte da Europa, são de origem latina. O francês, o espanhol, o português, né? Boa parte da Europa e boa parte da América falam línguas de origem latina.
Tá? Aqui embaixo nós temos o último rei romano, esse sim é uma comprovação histórica, o Tarquino Soberbo. Ele foi derrotado, né? Foi deposto. Ele está aqui no ramo aqui da história. Revolta patrícia, os ricos se revoltaram, né? Aí é difícil o rei se manter no poder. Vamos para o próximo slide. República Romana. Grande momento, né? Grande por quê, professor? Porque durou muito tempo. Né? Muito tempo. Mais de quase 500 anos. Né? Aqui estão os grupos sociais. Sempre entendam que entre esses grupos vai haver conflitos. Né? Plebeu pobre, patrício rico. É claro que vai ter conflito, é claro que vai ter confusão. É claro que os patrícios vão querer um espaço sempre maior, né? E por serem ricos vão ter esse espaço. É claro que os plebeus vão querer também um espaço, e por serem pobres vão ter dificuldade em ter esse espaço, e está armado o conflito. Né? Isso aí nos tempos modernos, né? Aí as outras matérias, a sociologia, a filosofia, trabalham muito bem isso aí, que é um conceito chamado luta de classes. Mas por enquanto nós não temos esse pensamento aqui na Roma Antiga. Mas é bom que o aluno tenha esse entendimento. Né? Quem são os plebeus? Está aqui, ó. Camponeses. Me desculpa que sumiu meu mouse. Aqui, ó, plebeus. Camponeses, artesãos, comerciantes. Né? E ó, aqui o balãozinho nos dando uma dica aqui, ó. Sem direitos. Ó. Sem direitos. Eles não tinham direitos. Né? Não eram escravos, eram livres, porém não tinham direitos. E aqui em cima está o quê? Os patrícios. Gente, desculpa. Aqui. Aqui em cima estão os patrícios, né? Donos de terra, aristocracia. O que é aristocracia? Aqueles que pertencem ao poder. Então, a eles o poder era, digamos assim, permitido. Eles estavam donos do poder. Né? Desculpa. Esse tempo seco, minha garganta me atrapalha. Aqui no lado direito nós vamos ter as assembleias, né? Os magistrados, que são juízes, basicamente eram prefeitos. E aqui embaixo está o grande centro do poder, o Senado romano. Né? Senado esse que era o dono das decisões. Né? Aqui saía o poder. Né? Nós vamos ver mais para frente uma ilustração do Senado, mas é daqui que o poder saía. Tá? Daqui saíam as decisões, daqui saíam as novas leis. Tá? Essa é a República Romana. Tá? Não se esqueçam, patrício rico, plebeu pobre. Uma pirâmide. Né? A geografia trabalha muito bem essa pirâmide. Né? A professora, me perdoe aí, a professora que está no lugar da professora Filó, a geografia trabalha muito bem isso aí. Eu não sei o nome da senhora, professora, se a senhora vê esse vídeo. Né? Então, a geografia trabalha muito bem isso aí, mas é muito útil a pirâmide social para a gente entender a sociedade. Né? Lembrando que na pirâmide social a base estão os pobres, sempre, qualquer época da humanidade, e no topo está a elite, quem manda, quem está no poder. Infelizmente, é uma estrutura que vem desde a nossa formação enquanto civilização. Né? Quanto mais poder, menos pessoas estão nesse conjunto. Quanto maior a pobreza, mais pessoas estão pertencentes a esse quadro. Não há momento na história que nós tenhamos diferente disso. Na Roma foi diferente? Não, muito pelo contrário. Né? Roma isso é muito latente pelo número de escravos. Pode ver que até o que o professor chamou de pobres, eles estão aqui, ó, na parte praticamente do meio da pirâmide. Por quê, professor? Porque existe uma enorme base escravista. Né? Roma tinha esse conceito da escravidão muito presente. Né? Foi parte da riqueza de Roma esse comércio de gente. Comércio e a utilização da mão de obra escrava. Vamos ao próximo slide. Né? Aqui uma ideia artística, eu gosto muito dessas ideias artísticas, eles nos abrem muito conhecimento. Né? Os patrícios aqui à nossa esquerda, né? Um casal aí, roupas, né? Roupas definiam muito o status daquela época. Né? Pode ver que o homem aqui, esse homem do lado esquerdo, ele está com uma túnica, digamos assim. Né? Isso é um símbolo de poder na Roma
na Roma Antiga. Aí nós temos aqui mais para o lado, no centro da imagem, um soldado, né? E o artista foi muito feliz em colocar o soldado ao lado do escravo, porque a obtenção de escravos era mediante a conquista territorial. Por último, né, aqui no lado esquerdo, perdão, no lado direito, um casal de plebeus. Note a diferença de vestimenta entre esse casal e esse casal. Isso aí ajuda muito a entender, né, os ricos e os pobres. Roupa, né? Próximo slide, uma imagem pensada por um artista no século XIX, né, muito tempo depois. Mas é interessante esse artista, né? Ele nos dá uma ideia de como funcionava o Senado romano. Aí um conjunto de homens, não há a ideia da mulher nesse momento, né? Esqueça esse conceito da mulher participar da política. Conjunto aí de homens, eram formados por cerca de 300 homens, e ali, em meio de votação, discussão, eram propostas leis, mudança de leis, criação de leis na Roma Antiga. Beleza? Próximo slide. O Senado comete um homicídio, né? Também é uma imagem do século XIX, com todo o seu pensamento artístico. Pode ver que há um homem no centro, caído, indefeso, né? Esse homem não tinha nada indefeso, né? Ele não tinha boas intenções. Eu não estou aqui justificando um homicídio, né? Mais de 2000 anos, mas não estava com boas intenções. Mas também a imagem aí nos dá uma ideia bem legal do que está acontecendo. Um homem ao centro, esse homem de vermelho, é o Júlio César, um general de extrema importância na Roma Antiga, e os que o cercam aqui são os senadores, né? O Júlio César queria do Senado um título de ditador. O Senado se negou a dar esse título e ele ia exigir por meio da força. O Senado, tentando manter seu poder, seus privilégios, também não vou defender o Senado, né? Não estou defendendo o Júlio César, mas também não estou defendendo o Senado, né? Em nome da manutenção dos seus privilégios, direitos, mandos e desmandos, os senadores mataram o Júlio César. A confusão está armada. Quem é esse Júlio César? Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro triunvirato, 3 generais. Está aqui o nome dos senhores 3, né? Eles criaram ali um conceito chamado triunvirato, 3 generais extremamente poderosos, que dividiram o território romano entre eles. Nós vamos criar aqui zonas de comando, e nós aqui mandaremos em Roma. Os senadores não gostaram disso aí, só que o Júlio César gostou. Ele gosta bastante, ele mata os dois aqui de baixo, mata o Pompeu e mata o Crasso. E aí aquela cena que ele vai só ele, né, exigir dos senadores romanos o título de ditador. Então, os três morreram. 2 pela mão do Júlio César e o Júlio César, né, aqui no slide anterior, o Júlio César pela mão dos senadores. Beleza? Esse quadro aqui ele é bem assim, explicativo, né, que é a expansão territorial romana. Precisa saber a importância desses generais. 218 a.C., século III, está aqui, ó, só a Península Itália, a atual Itália de hoje, né, e essas ilhas no Mediterrâneo aqui, Malta, Córcega e Sardenha, né, essas 3 ilhas aqui no Mediterrâneo, e a Península Itália, que é a Itália de hoje. Aí, passados 150, 110 anos, nós vamos ter já o crescimento do Império, né? Eles conquistaram aqui onde hoje é a Espanha e Portugal, a Grécia, aqui é parte da Turquia. Então, crescendo o Império Romano. Aí 44 a.C., olha o tamanho que já está. Isso aqui é a França, grande conquista do Júlio César, né? Como é que chamava a França nessa época? Gália, né? Aí vem 14 depois de Cristo, olha o tamanho que já está o Império Romano. Então, né? Enorme. Aí temos aqui 117 depois de Cristo, quando terminou o domínio do imperador Trajano, né? Tem o mesmo nome meu, esse imperador, Trajano. Olha o tamanho que já está o Império Romano, essa área de azul mais clara aqui, ó. Então, Roma cresce muito. Então, esses generais têm essa importância política, estratégica, econômica, né? Território conquistado
é mais escravo, escravo é mais trabalho, escravo é uma mercadoria valiosa. Aí quando Júlio César é morto, virou uma bagunça. Bagunça em Roma, não é expressão não. E 3 generais de novo formaram um triunvirato. Igualzinho o primeiro, eles não tinham boas intenções um com o outro. Né? Eles formaram de novo um triunvirato. Né? Otávio, esse aqui da esquerda, Marco Antônio do centro e Lépido do lado direito. Perdão, lado esquerdo. Tá? Esses 3 aqui formam para tentar governar Roma. Roma não tem um ditador, que Júlio César está morto. Os senadores, após a morte do Júlio César, fogem de Roma. Né? Viram uma bagunça, viram uma guerra civil. Tem uma peça do Shakespeare, criada no século XVI, que ela é muito rica nessa parte da história. Né? Claro, uma visão teatral, que chama Júlio César. Muito legal essa peça. Se vocês procurarem no YouTube, tem uma animação bem legal. Mas eu volto a dizer, uma peça teatral escrita 1500 anos depois. 15 séculos depois, mas é bem legal. Né? A animação mesmo é bem feita. Vamos ao próximo slide. Tá? Aqui. Interessante vocês entenderem a divisão do Império. Né? Entre o segundo triunvirato. Né? A área roxa escura ficou com o general. Essa área roxa mais clara, aqui onde ficava o Egito, ficou com Marco Antônio. E o Otávio Augusto fica com essa região maior aqui. Né? É um império grande. Se você pensar os países que estão nesse território hoje, são vários países. Né? 3 continentes. Aqui a Europa, né? Aqui o norte da África e aqui o Oriente Médio, também é chamado de Ásia. Então, é um enorme território esse romano. Uma imagem icônica dessa fase, que vamos explicar, né? Estranha essa imagem, uma mulher, o seio de fora, ela segura uma serpente que está mordendo ela na região do seio. Essa aqui é uma das figuras históricas mais controversas, polêmicas, estudadas, admiradas. Né? Muita coisa se fala sobre a Cleópatra, a última rainha do Egito. Né? Ela tinha uma importância estratégica muito forte. Ela em si não, mas que ela governava o Egito. Né? O Egito fornecia grãos a Roma. Tanto é que o Júlio César, lá, o personagem do primeiro triunvirato, casa-se com ela, tem um filho com ela. Depois de morto, ela casa-se com Marco Antônio, tem filhos com Marco Antônio. Então, a figura. Por quê, professor? Pelo fornecimento de grãos, comida. Né? O Egito, nessa época, era extremamente estratégico pela comida. E quando Marco Antônio perde a guerra para Otávio Augusto, ela comete suicídio. Foi assim? Foi uma cobra no peito? Então, gente, é difícil dizer. Né? Tem muita coisa dessa época que vira mito. Né? Tem muita coisa que pode ter sido criado para criar uma personagem histórica, perdão, uma personagem mitológica, a gente foge um pouco da narrativa histórica, ou se a gente fica nesse meio. Mas é uma história bem legal da Cleópatra. Também tem um filme dos anos 60, com a linda e saudosa Elizabeth Taylor. Tá? Linda e saudosa, ela já é falecida. Mas é um filme bem legal. Estão falando numa refilmagem aí, atualmente. Estão falando, não sei se vai sair a refilmagem do filme Cleópatra. Mas está aí a imagem da Cleópatra cometendo suicídio. Beleza? O Otávio Augusto saiu vitorioso. Né? 3 generais. Lépido, Marco Antônio e Otávio Augusto. Esse é o vencedor. E ele se proclama imperador. Acabou a fase republicana. Né? De 27 a.C. até 476 d.C., nós vamos ter a figura do imperador como centro do poder. Alguns momentos continua havendo um Senado. Há um Senado, esse Senado tem lá uma função meramente decorativa, porque as decisões são centralizadas na pessoa do imperador. Esse busto dele está no museu lá em Roma. É um busto de mármore, dá para ver que é muito bem feito. Está aqui o senhor Otávio Augusto. Vamos lá. Aqui tem um quadro com alguns dos principais imperadores, tivemos números, né? Mas aqui está um quadro.
Eu gostaria muito que vocês pegassem, prestassem atenção nesses dois últimos aqui, né? O Constantino, tá? Que cria esse documento edito de Milão, vai cair na prova, né? Já expliquei bastante em sala, que dá liberdade de culto aos cristãos. E esse outro senhor, o Teodósio, que torna, aqui ó, a religião romana, torna a religião cristã a religião oficial de Roma. Interessante isso aqui, né? E aqui os outros, Diocleciano, que criou o edito de Máximo, congelamento de preços, né? O senhor Nero, né? Um perseguidor dos cristãos assim fantástico, né? Vai ter uma imagem um pouquinho para frente da perseguição dos cristãos. O Nero é famoso por pôr fogo em Roma, por matar a mãe. Dá para ver que os cidadãos aqui eram bem desequilibrados mesmo, né? Então essa aqui é uma breve, curtíssimo resumo dos imperadores. Claro que houveram mais, tá? Deixar isso bem claro. Aqui, essas duas imagens que eu queria. A evolução do cristianismo, né? Aqui uma imagem artisticamente pensada, né? Pintada muitos séculos depois da crucificação de Cristo, né? Isso está aqui na esquerda, né? Ele pregado ao centro, a imagem aqui é bem rica, né? Ele pregado ao centro, dois lados os ladrões, né? Desculpa. E aqui no lado direito, os cristãos no Coliseu. Lembra que eu mostrei o Coliseu na abertura do slide? Então está aqui os cristãos. Se vocês tiverem um olhar bem atento à imagem, tem cristãos crucificados e queimando, né? Outros ali com um piche no corpo esperando serem queimados, né? Se vocês olharem bem na imagem, tem um homem na arquibancada pondo fogo nos cristãos, né? Eu recomendo um olhar bem atento a essa imagem, né? Os cristãos sendo executados assim no espetáculo público, ou seja, né, terrível perseguição ao povo que seguia essa fé cristã. O jogo vai mudar. Roma passa por uma crise e o próprio Constantino é um imperador que, além de dar liberdade aos cristãos, ele reconhece essa crise, ele divide o império em dois. Ele achou que dividindo facilitaria a administração, pelo contrário, acelerou a queda desse lado aqui, né, Império Romano do Ocidente, né? Parece que a crise aumentou depois da separação. Esse império aqui do lado de cá, um pouco rosado, né, Império Romano do Oriente, ele tem um outro momento, ele tem uma outra característica, né? Ele vai sobreviver até o século XV com uma outra pegada mais ligada ao mundo grego. Há uma religião cristã chamada Igreja Católica Ortodoxa, é muito, muito diferente. Isso nós vamos ver depois, tá? Vamos ficar nos atentando só a esse lado do império aqui, do lado esquerdo da tela. Esse aqui vai entrar em crise. Rápido. Outra imagem, né? A queda de Roma, né? São imagens pintadas todas no século XIX, na Europa. Então você tem toda uma ideia aí artística. Mas é legal, gente, retrata, né, o desespero, Roma incendiada, povos aí invadindo Roma, né? Se vocês observarem com um pouco de atenção, tem uma mulher, parece que tentando se jogar ao rio para não ser pega por um chefe bárbaro, o fogo na cidade. Bem interessante a visão artística, né? Mas é uma representação bem legal da queda de Roma, 476 depois de Cristo, né? Bom, não vou deixar de pedir para vocês, né, meus alunos que estão assistindo o vídeo, quem não é meu aluno, o professor sempre pede uma curtida, né, igualzinho meus slides. Do lado esquerdo da tela uma curtida e do lado direito o professor pede inscrição no slide, tá bom? Agradeço muito aos meus alunos, né, por estar até aqui. Opa, meu computador está acabando. Vamos terminar, tá? Vamos terminar aqui. Obrigado pela participação, tá? E estou parando o vídeo. Pronto.